Senhor a todos que estão aí em casa nos acompanhando. Um domingo abençoado para todos e vamos estar aí aprendendo um pouco mais através dessa poderosa e rica lição, né? Hoje estamos com um título aí bem abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, amém? Peço que o pastor Fábio faça a oração e depois a gente já entra com o louvor da harpa. Amém, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, Senhor, queremos te agradecer nessa manhã por essa oportunidade ímpar a qual o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais concernente a Tua palavra, pois a Tua palavra ela é viva e eficaz, a Tua palavra transforma, liberta, a Tua palavra restaura. Senhor, que todos aqueles que estiverem ouvindo, todos aqueles que estiverem participando venham ser cheios da Tua presença, venham ser alcançados, venham ser revigorados nesta manhã. Aleluia. Toma o primeiro lugar em nosso meio, Glória a ser Jesus. conosco, Senhor, joga por terra toda a mente cativa, Deus toda santo. barreira, todo impedimento, e faça, Senhor, em nosso meio conforme o Teu querer e a Tua vontade. Essa é a nossa oração, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos adorar adorar a Deus com o hino da nossa harpa a revista sempre sugere alguns, mas o Espírito Santo incomodou aqui para a gente louvar com 491 da nossa harpa. Amém? Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, seu sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim,
força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder-se no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém? Nós vamos fazer a leitura aqui do título da lição, Textuário, Verdade Prática. Eu vou ler o título, o pastor Fábio lê Textuário, depois eu leio Verdade Prática, e assim, depois a gente vai para a leitura bíblica em classe. Amém? Amém. Quer mexer daqui, meu querido? Diz assim o título da lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Textuário se encontra em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Você que não tem a tua revistinha, acompanha aí, se possível. Diz assim o textuário: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Amém? Então, de leitura em forma alternada, Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Amém. Senhor Deus e Pai, nos direciona nesta lição conforme a tua vontade, que o Senhor possa nos conduzir segundo o teu querer, para que mais uma vez haja também a nossa edificação como a edificação de muitos, e ao mesmo tempo, Pai, possa haver renovo por meio da tua palavra, possa haver transformação, possa haver, Pai querido e amado, mudança de vida por meio da tua palavra nesta manhã. Trabalha no nosso entendimento, no nosso coração, para que estejamos receptivos e possamos compreender, Deus, a tua palavra conforme o teu querer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, a lição de hoje vai gerar em torno do capítulo 4 do livro de Efésios, aonde o apóstolo tem o objetivo, enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. Então, essa unidade, a gente tem visto isso desde o início da lição, que essa unidade entre principalmente o que estava ali em questão, que eram os judeus e os gentios, estava sendo mencionada constantemente por Paulo, né? E ele quer acrescentar mais um atributo, mais características que provém do Espírito Santo, para que eles mantivessem e continuassem a ter tal unidade, ou se não tivessem, que pudessem se manter. E essa unidade dizia respeito entre eles,
mas também chamava a atenção sobre essa unidade, esse relacionamento que havia entre eles e Deus. Mas principalmente, o foco principal era a unidade entre eles diante da dificuldade daquela época que tinha do judeu, de muitas das vezes, a aceitar o gentil. Amém? Então a lição vai gerar em torno disso daí. Aleluia. Eu posso entrar aqui no tópico 1. Tópico 1 vai falar: para haver unidade é preciso humildade. Amém? Então vou entrar aqui no tópico 1, no subtópico 1, já para dar início, tá, irmãos? Então ele vai falar que ele vai gerar em torno, falando da humildade, ou seja, ele está dizendo que a humildade é uma característica importantíssima, imprescindível para o fortalecimento da comunhão. E quando ele fala comunhão, ele fala essa unidade. O interessante de comunhão aqui, e Deus abençoe a vida Patrícia, pastor Eduardo, diaconisa Mônica, que estão aqui conosco nesta manhã, amém? Trazendo à memória que os irmãos que quiserem vir, podem vir, amém? Venha de máscara, tem álcool aqui em gel, as cadeiras estão separadas, podem vir para a casa do Senhor assistir a EBD, amém? E o Alex, que sempre está ajudando a gente, né, Alex? Glória a Deus. Então essa comunhão vai mostrar não só essa unidade física, mas principalmente uma unidade espiritual. Às vezes a gente vai estar distante, como aconteceu nesses dias aí que a gente vivenciou em meio a essa pandemia, mas como muitos falaram e perceberam, esse distanciamento parece que trouxe mais proximidade espiritual, porque o que a gente fez de live um com o outro, de oração e de palavra e aquela coisa da saudade, acho que foi até muito mais próxima do que uniu a gente muito mais espiritualmente do que fisicamente. E sempre tem um lado bom em meio a essa situação. Então, o objetivo era que a humildade trouxesse essa comunhão, essa proximidade não somente física, mas espiritual entre eles. O primeiro tópico vai falar assim: o modo digno do viver cristão. Então, a palavra que Paulo lança naquele momento, no capítulo 4, versículo 1, é: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E o que Paulo está falando nisso daí? Se foram chamados como crentes, como servos de Deus, que agora vocês andem dignos como deve andar um servo de Deus. E o melhor exemplo para um servo de Deus andar é o exemplo de Cristo. E o Espírito Santo habitando em nós sempre vai nos impulsionar a ter um viver similar ao de Cristo, nos levar para atitudes que sejam próximas ou iguais, podemos dizer assim, a de Cristo. Tem todo o processo de aperfeiçoamento da nossa vida, etc. Amém? Então a nossa conduta diária, o nosso viver diário tem que corresponder com a chamada que nós temos, que é ser um membro de uma igreja, ou seja, de sermos igreja. Já que fomos chamados como igreja, que possamos nos portar como igreja, e não somente quando estivermos na casa do Senhor, mas principalmente fora. Então a imagem, a identidade da igreja deve estar entranhado em nós, deve estar transparente para os outros, amém? E esse andar cristão está relacionado diretamente com essa unidade que há com Deus e com o nosso irmão, com o nosso próximo, né? Então, 3 virtudes essenciais para manifestar, né, essa unidade, para desenvolver essa unidade entre nós, e o objetivo aqui vai falar entre uns e outros, vai ser o que nós vamos mencionar nessa manhã: a humildade, a mansidão e a longanimidade, amém? Aleluia. Aqui vai o subtópico 2, passa o pastor Fábio, se quiser fazer algum comentário. Sim, vou falar algo aqui que, mediante estudando ali, o Espírito Santo foi nos falando. É uma carta muito, muito rica, né? Muito enriquecedora, onde nos traz ali algumas chaves, onde nos mostra algumas de suas pérolas de riquezas. E essa é uma carta de Colossenses, a qual o apóstolo Paulo, já no capítulo de número 4 de Efésios, né, versículo de número 1, ele vai falar: eu preso do Senhor, ou seja, são
uma das cartas, né, conhecida como as cartas do cárcere. Então essa é uma das cartas a qual o apóstolo Paulo fez para poder instruir a bebezinha colossense, a igreja que estava surgindo. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação de estar ali orientando, de estar acompanhando, né? Mesmo ele estando preso, ele tinha a preocupação de estar orientando uma igreja que estava começando, que estava no início. Então aqui ele vai dando alguns dos seus detalhes, ele vai dando algumas das instruções para que aquela igreja venha crescer forte, venha crescer digna, venha crescer, né, ali com os seus atributos que todas as igrejas deveriam ter. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, no textuário da lição, muito chamou a atenção que o pastor Rodrigo foi bem feliz, ele já falou ali, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno. Ou seja, o que eu aprendo aqui, pastor Rodrigo, que o cristão, ele tem que andar como e ele tem que se fazer digno, né, da vocação para que fosse chamado. Porque a pessoa pode ser levantada, a pessoa pode ter um ministério, pode ser levantado com um cargo eclesiástico, mas aqui o apóstolo Paulo ele vai nos ensinando que além de ser só chamado, além de ser só levantado, a pessoa tem que se fazer digno daquele chamado, né? Tem que andar corretamente, tem que ter, como que aqui está falando, foi muito bem explicado pelo autor da lição. Ou seja, a pessoa tem que se fazer digno daquele chamado. Ela tem que refletir os atributos de Deus. Aqui nós vamos, no decorrer da lição, aprender um pouco mais sobre isso. Não adianta eu querer falar muito, porque senão eu acabo entrando nas outras partes. Mas assim, é linda essa parte. E na verdade prática vai falando que a unidade da igreja, ela depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade. Ou seja, a igreja, para ela crescer, a igreja para avançar, ela depende disso. O autor foi muito feliz em colocar, pastor Rodrigo, assim, a igreja depende, claro que primeiramente nós dependemos de Cristo, o Espírito Santo, isso aí não tenha dúvida. Mas o Espírito Santo habitando na igreja, né, para que a igreja venha dar bom testemunho, a igreja venha avançar, que as pessoas lá fora, Patrícia, venham ver em nós o caráter de Cristo. Então a igreja depende de dar esses exemplos, que é o que o pastor Rodrigo falou, é mansidão, humildade. Por quê? Pastor Rodrigo, se o povo lá de fora não vê em nós a mudança, não vê em nós um caráter mudado, aquele que brigava já não briga mais, aquele que era explosivo, ele no decorrer da caminhada, ele tem que ter o caráter mudado, ele tem que ter o comportamento mudado. E aqui, só para finalizar e já passar para o pastor Rodrigo, o que me chama a atenção aqui, pastor Rodrigo, que no tópico primeiro, quando fala assim, para ver a unidade é preciso humildade. Que humildade é essa que nós estamos falando? Tem muita gente que confunde humildade com relaxamento, essa é a palavra. Irmãos, entendam bem, vocês que estão aí nos seus lares, vocês que estão aqui nos acompanhando, e falar nisso, chama alguém aí, compartilha essa live, chama alguém para acompanhar a EBD, que a EBD, ela traz riqueza, traz conhecimento. A palavra de Deus diz, crescei na graça e no conhecimento, né? Você pode fazer algumas perguntas aí através do Facebook. De repente nós não vamos parar a aula aqui para responder no ato, mas nós vamos estar te dando a resposta. Amém? Então quando fala assim, que é preciso humildade, pastor Eduardo, humildade tem muita gente que confunde, eu vou andar relaxado porque eu tenho que ser humilde. Eu vou andar de qualquer maneira, com a roupa toda suja, de chinelo, eu não vou nem cortar o meu cabelo, eu não vou nem raspar o meu celular, porque eu tenho que passar humildade. E a humildade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, não é isso, é diferença, não é relaxamento. Humildade é você ter humildade para reconhecer que precisa aprender cada dia mais. Humildade é reconhecer que nós somos nova criatura, nós não sabemos de nada, nós temos que aprender a cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. Não é porque um é pastor, porque nós temos que estar sempre ali crescendo. É um exemplo, é um dos exemplos de humildade. Amém? Então que nós venhamos ser humildes, né, em aprender e saber o momento certo de descer,
tem que descer, tem que matar o seu eu, tem que matar o seu ego, né? Que nós venhamos diminuir para que ele venha crescer. Isso é humildade. Ah, mas eu tenho dinheiro. Mas na presença de Deus você não é nada. Somos todos iguais. Ah, mas eu tenho poder, eu sou o chefe da empresa. Mas na presença de Deus, nós temos que descer, temos que ter essa humildade de reconhecer. Amém? Pode entrar no subtópico 2. Continuando aqui, diz que a humildade, né? Subtópico 2, diz assim: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, né, que está lá em João 13, do versículo 13 ao 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, né? Filipenses 2, 3. Então, dando continuidade aqui à humildade, nós vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo qual é essa humildade. Porque aqui logo no começo, né, já vai nos orientando que para o povo pagão naquela época, o povo lá de trás, aquele povo que não conhecia Jesus, um povo pagão, para eles, Patrícia, a humildade não era uma virtude, né? Para eles, pelo contrário, para eles a humildade era uma atitude negativa. Então, para aquele povo daquela época, ser humilde, você descer, trazendo para os dias de hoje para a gente entender melhor. Tem gente que fala: você é crente, você não pode ter enfermidade. Você é crente, você não pode chorar. O crente não chora, o crente não sofre, o crente não tem lutas, não tem pelejas. Então aquele povo tinha essa mentalidade, porque se você, como cristão, servo de Deus, mostrasse alguma fraqueza, para eles você estava em erro, estava no pecado, ou, né? Não tinha crédito. Aí vem Jesus Cristo depois, né? Que a humildade dele já foi a maior de todas. Ele aniquilou-se a si mesmo, né? Deus, ele desceu do seu trono, aí enviou seu único filho para morrer por nós na cruz. E sabemos que são três, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus desceu como filho, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, porque não teve por usurpação ser igual ao Pai. Ou seja, isso é humildade. Aí vem falando aqui no texto, que o outro exemplo de humildade que ele nos dá, ele sendo o Senhor, sendo o mestre, sendo o líder, né? Ele naquele momento ali da Santa Ceia, naquele momento ali, que ele poderia sentar na cadeira e falar assim: faz aqui para mim, faz isso, faz aquilo. Não, ele foi diferente. Ele falou: fica aí vocês que eu vou servir vocês, né? O que ele estava querendo passar ali para mim e para você? Que nós devemos ser humildes. A Bíblia vai dizer o quê? Que o maior serve o menor. Então nós, independente de cargo, independente de posição que você se encontra, nós temos que ter sempre essa humildade. Porque, para entender melhor, ele vai falando aqui no final, que a humildade que Jesus estava mostrando, não é aquela humildade para mostrar só por aparência. Não, ele estava mostrando uma humildade de amor ao próximo, de ajudar ao próximo, né? Um exemplo de humildade, né? Porque tem gente, pastor, que quer ser humilde por aparência, para mostrar que faz, que aquilo, que não sei o quê, mas por trás daquilo tudo tem algo que ele está querendo, algo que ele está buscando. E Jesus estava mostrando: vocês não têm que viver de aparência, só naquele momento, vocês têm que demonstrar com atitudes. Foi o que ele fez. Eu não vou somente falar que eu sou humilde, eu vou mostrar: senta aí, coloca a bandeja aqui, eu vou lavar o pé para vocês. Para a gente hoje aqui, parece que foi um simples ato,
Mas para eles, lá na época, a cultura deles, só esse ato dele se humilhar ali, de lavar os pés, para aquela cultura naquela época era um ato muito forte. Ele falou, eu vou fazer para mostrar que eu mesmo tendo o poder de mandar fazer, eu faço. Eu preciso ajudar o próximo. Né, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo vai estar falando mais algo aí. Está falando aí, era um ato de intimidade e de respeito. Quando Jesus vai na casa daquele fariseu, né? E quando ele entra na casa, a mulher, ele está na casa, está jantando, e daí entra uma mulher chorando. Sim. Os pés de Jesus, secando os pés com os cabelos. E o homem em seu pensamento falando, se ele soubesse quem é essa mulher, que é uma pecadora, né? E Jesus falou assim, sabe o que é interessante? Falou com o homem, eu cheguei aqui, tu não me deste um ósculo, não me ungiu, e nem lavou os meus pés. Ou seja, nem me recepcionou como deveria, né? E ver essa mulher, tá aqui, então você vê a atitude. O cara talvez se julgasse o santo, condenava a mulher talvez por suas atitudes, é uma pecadora, e daí começou a pré-julgar também a questão de Jesus. Tá, se ele soubesse que é uma pecadora, tipo, ele não sabe, está aí deixando isso acontecer, mas você vê que mesmo ela naquela situação, manifestava essa atitude de humildade, de recepção com o mestre, né? Essa atitude de estar recebendo ali, você falou, me fez lembrar essa passagem, né? Então, e daí você vê como aquilo que chama a atenção. E o interessante é que Pedro fala assim, o Senhor não vai lavar meu pé não, eu não sou digno que o Senhor lave meu pé. Não, o Senhor vai lavar meu pé, o Senhor não. Mestre, o Senhor não vai meter a mão no meu pé, o Senhor, eu não sou digno disso. Aí Jesus fala, se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aleluia. Então você vê como que Jesus traz o entendimento da questão do que está trazendo na lição, essa unidade íntima, entendeu? Deixa eu lavar o teu pé e tu vai ter parte comigo. Se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ou seja, não há aqui uma unidade verdadeira, não há um relacionamento de intimidade profunda, né? Então, nossa, e Jesus vem mostrando isso para eles, que como o pastor Fábio já bem falou, na época era uma atitude, o que a gente pode comparar para a gente hoje? É como se a gente chegasse, o crente tem aquela coisa, se alguém me visitou, vem em casa, tu dá um jeito para, né? Vou dar um pulo aí, rapaz, calma aí, tem que ver alguma coisa. Uma Coca-Cola tem que ter. Tem que fazer um bolo, tem que fazer um negocinho, entendeu? A pessoa inventa, nem que seja um salgadinho, uma fofura, a gente vai arrumar. Mas tem essa coisa de recepcionar, né, a pessoa, e na época para eles esse era o tipo de recepção que mostrava respeito, atenção, intimidade, né? Amém? Pode entrar aqui, vai falar mais alguma coisa? Só aqui no Filipenses 2:3, estou fechando aqui agora essa parte para a gente poder dar continuidade. Filipenses 2:3 diz assim no versículo 3, não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Então, aqui, através da carta de Filipenses, né, o apóstolo Paulo vai nos ensinando que não devemos ser humilde para nos vangloriar, ou seja, passar uma falsa impressão de humildade, mas os atos não condizerem. Porque nós vemos pessoas que, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí você vai ver o ato por trás daquilo, não condiz, a vida de cristão que ele leva, as atitudes dele não condiz, ou seja, está passando uma falsa humildade, sabe, Patrícia? Para poder se vangloriar ou para poder ganhar algo. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar, vocês filhinhos que estão começando agora, vamos aprender, mas vamos aprender direito. Aí vai falando, não faça nada para ganhar aplausos de ninguém. Você não considere você maior do que ninguém. Ou seja, em outras palavras, pode ser o que for, você sempre considere o outro. Essa é a humildade que Cristo aqui, através das Escrituras Sagradas, está nos ensinando.
que nós devemos colocar sempre o outro na nossa frente, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo, teu irmão, como a ti mesmo. Então sempre, essa é a humildade que Deus está nos ensinando. Amém? Vamos dar continuidade, pastor? Maravilha. Glória a Deus. Vem vindo muito. A gente olha assim para essa lição mais simples, quer ir? Vamos continuar e você entra. Eu faço aqui, o senhor... sentindo que tem um negócio aí. O pastor Fábio está com a Bíblia aqui. Subtópico 3. Toda a Bíblia é forte, mas essa aqui eu estou vendo que... Subtópico 3, para a gente dar continuidade, ainda do tópico 1, diz assim: a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Se encontra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Você que está em casa, se não tiver revistinha, quiser ir anotando essas referências, é bom que esse quebra-cabeça depois se encaixe e Deus vai falar melhor ao seu coração aí também, aí na sua casa, onde você estiver nos acompanhando. Diz assim: trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Ou seja, não tem como ser humilde se não tiver a verdadeira transformação do Espírito Santo. Se não for através do Espírito Santo, é a falsa humildade. Já não é uma ação do crente transformado, já é uma ação humana, que é uma ação com arrogância, é uma ação de uma falsa humildade para poder ganhar algo em troca, visando algum benefício próprio. Mas quando o crente ele é envolvido pelo Espírito Santo, aí verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, ou seja, verdadeiramente será transformado, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que você, nova criatura, você eis que tudo, se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o verdadeiro cristão, nascido em Cristo, ele começa a ter comportamentos diferentes de quando não tinha o Espírito Santo. E isso aí tem que ser diariamente, não é só um momento. Não adianta eu estar aqui falando e depois vocês verem as minhas atitudes diferentes lá fora. Esse não foi nascido do Espírito Santo. Amém? Pastor Rodrigo, quiser falar algo e complementar algo aí, disso aí, que vem no subtópico 3, que é a verdadeira humildade. Amém. Só assim. Aqui o que chama a atenção, como o pastor Fábio já falou, só para reiterar, não tem como desenvolver isso sem o Espírito Santo, tá? Essa humildade. O que é interessante aqui da humildade, acho eu falar esse ponto aqui que veio aqui na memória, lembrei, são duas coisas que eu lembrei. Se eu esquecer, me lembra aí, Alex. Empresa. Só fala essa empresa que eu vou saber o que é. A primeira coisa é que às vezes você vê a pessoa falando assim: não, a pessoa mora tipo numa casa muito simples, e tal. Não, e aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é simples. Não quer dizer que por ela morar numa casa desprovida de valores monetários, de ter coisas luxuosas, que elas sejam humildes. Então, humildade é uma coisa, simplicidade ou simples é outra. A pessoa simples, melhor dizendo, a pessoa simples é aquela que é desprovida, que tem as coisinhas simples da vida, mas tem o suficiente ali. Amém? Humildade quer dizer a questão de uma conduta de vida. Tem muita gente aí que não tem condição nenhuma financeira, não tem poder nenhum,
e é soberba, é só misericórdia, quer pisar nos outros, não tem, arruma um motivo para poder pisar, às vezes é uma situação que acontece e está pisando, entendeu? Deu não é nem poder, deu uma responsabilidade acerca de algo, isso eu estou falando no sentido geral, não é só a igreja, sentido de algo, a pessoa já se aproveita daquilo para pisar, e às vezes, está descendo tudo aqui, irmão, e às vezes, eu acredito que Deus nem permita que algumas pessoas tenham muita coisa para não pisar em outras. Porque conhece o coração e sabe que aquela pessoa ainda Exatamente. não foi mudada, né? Isso. E com o objetivo, Deus, com o objetivo de, vamos supor, o Rodrigo, rapaz, se o Rodrigo ficar endinheirado, com muito poder, ele vai começar a querer humilhar o Alex. Então, para a saúde e unidade da igreja, eu não vou nem permitir ele ser rico. Vou suprir toda a necessidade dele dentro de um limite, para que não se desenvolva a fraqueza dele da carne e venha sobrepor a presença do Espírito. Porque, irmãos, é assim, o Espírito Santo está aqui, mas nós temos uma carne. Quanto mais cheios nós formos do Espírito Santo, e ser cheio que a gente fala é buscar, orar, meditar na palavra e se aproximar cada vez mais de Deus, e a gente já sabe os caminhos, o que vai acontecer? A tendência é o Espírito Santo me dominar, mas em algum momento a carne pode aparecer, não tem jeito, o Espírito Santo vai me dominar, aí ele vai domina daqui, ele vai domina daqui, e ele te direciona, te livra, como falava Jó, se desviava da aparência do mal, mas a carne continua ali, ou seja, eu tenho que matar a carne todo dia, eu tenho que vigiar e fazer a busca para poder ser cheio do Espírito Santo. Então, a pessoa ser simples é diferente de ser humilde, né? Tem gente aí que tem poder, que é riquíssima e tem uma humildade absurda, entendeu? E tem gente aí, como eu já falei, não tem poder de nada, não manda em nada, não tem nada e só Deus quer mandar, quer pisar em tudo, né? Então aí a gente vê a diferença, tá? Eu sou simples, poxa, o bichinho é humilde. Não, o bichinho, algumas pessoas falam, a pessoa é simples. Humildade, a gente vai ver com convívio. Humildade independente de aquisição, né, pastor? Isso. De valor monetário, independente de dinheiro, de poder. Cargo. Então a humildade, ela é caráter. Exatamente. Você, claro, aqui tem gente que acha que vira pastor e pode tudo. Eu sou pastor, então eu posso falar. Eu virei pastor, e daí chega na igreja de um, chega na igreja de outro. Irmão, já cheguei em igreja, rapaz, tu é pastor, avisa lá. Eu falei, não, na época nem era pastor, era presbítero, evangelista. Não, deixa eu quieto aqui atrás. Hoje eu quero ficar aqui quietinho. Deixa, porque antes da gente ser tudo isso, a gente é servo. Antes de ser um diácono, de ser um auxiliar, de ser um presbítero, um evangelista, tudo isso, a gente é crente, a gente é servo. E uma coisa é verdade, quanto mais é dado é cobrado. E a gente vai ver aqui, o pastor Fábio já falou, será que eu estou aqui no ponto certo? Não, estou no errado aqui. Ainda vai falar aqui na frente. Mas a gente vê aqui Jesus com a característica de humildade absurda, entendeu? Não querendo ser igual ao Pai, não tomou por usurpação ser igual ao Pai. Ou seja, ele não ficou, se auto-vangloriando, não. Então ele que é Jesus, o mestre, que também era Deus, Senhor, não quis bancar. E tem gente aí que às vezes banca demais e às vezes basta vir já que está nesse momento, tá, irmãos? E a gente sabe que é um momento ruim de tristeza, mas às vezes tem que vir um coronavírus para a gente ver que a gente não é nada. Tem que vir uma dengue para a gente ver que não é nada, entendeu? Tem que vir uma gripe braba aí, um negócio para a gente ver que a gente, caramba, eu não sou nada. Tem pessoas que um rapaz no meu trabalho, infelizmente faleceu dessa situação de Covid, e umas 4 semanas atrás eu estava de frente para ele, falando com ele, eu falei, caramba, e todo mundo falando, gente, é um sopro. E é exatamente isso. E daí a gente vê assim, que grande é Deus. Lembrei aqui também interessante. Bom mestre, o que tem que fazer para alcançar a vida eterna? Por que me chama bom? Bom é Deus que está no céu. Ou seja, ele sai, ele se isenta. E todo mundo quer, eu sou bonzinho, eu sou um amor, rapaz, se eu não fosse Deus, a nossa natureza é má. A nossa tendência é sempre fazer ruim. Alguém faz alguma coisa com a gente, a nossa reação imediata é entendeu? Imediata. Aí o Espírito Santo, rapaz,
vem, não é assim, e aquela coisa sai. Alguma coisa que nos fere, a nossa reação imediata é sentir ira, ficar com a raiva absurda. É o Espírito Santo que vem trabalhando e vem limpando, né? Então a gente vê como é que ele trabalha. A segunda coisa é a empresa. Meu Deus do céu, pensei que fosse mais rápido. Empresa. Na empresa, você vê, como é que é a humildade. Eu estou na empresa, aí eu sou assistente administrativo, o Fábio também é assistente administrativo. A tendência é a gente se relacionar de igual para igual. Essa é a tendência. Mas, quando chega aqui o pastor Eduardo é o faxineiro, é o rapaz da limpeza, e o Alex é o vice-diretor da empresa. Aí, às vezes, a minha relação com o Alex é: não, sim, senhor, não, calma aí. E de servir, não, deixa eu pegar para o senhor o café, né, a água. Mas com o pastor Eduardo, às vezes eu não estou nem aí. Joguei o papel, não caiu dentro da lixeira. O Eduardo pega. Ele está ali, senão tem que manter o emprego dele, pô. Se eu pegar assim, facilitar muito, ele perde o emprego, né? Aí usa essa desculpa, inclusive. Então você vê a diferença de tratamento. A pessoa humilde vai tratar todos da mesma maneira. O diretor, o vice-diretor, o chefe, o subalterno, ele vai tratar. E, inclusive, acho que Efésios vai falar isso mais à frente, do tratamento que você vai ter com marido, com mulher, com servo, com colega de trabalho, essas coisas todas. A Bíblia vai falar isso mais à frente. Eu não quero ultrapassar aqui, mas você vê que isso dentro de uma empresa vai mostrar. Calma aí, vamos ver como é que a pessoa é. Com a chefe ela é dessa maneira. Com o chefe mas rapaz... Mas quando chega para falar com os outros, aí você mede por isso daí, entendeu? Porque assim, isso eu estou abordando um exemplo de uma empresa. Isso tem que existir dentro da igreja. Isso tem que existir em vários outros lugares, dentro de casa. Sabe, aquela questão da humildade, de ter o respeito. Vai ter um momento que a autoridade não é autoritarismo. A autoridade vai ter que entrar em questão. Mas mesmo a autoridade entrando em questão, ela entra com humildade. E Jesus Cristo ensinou isso demais. Como que ele mostrava a sua autoridade sem autoritarismo, mas com humildade. Amém? Meu Deus do céu. Deixa eu entrar aqui. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Então a gente vai entrar aqui na parte que vai falar da mansidão, tá? Vai falar dos crentes capacitados para gerir conflitos. Eles giram em torno, basicamente, disso aqui. O primeiro subtópico vai falar assim: mansidão, um fruto do Espírito. A gente já aprendeu que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança também é chamado de domínio próprio. Então a gente vê que tem 9. O fruto, ele diz, o fruto do Espírito é... E ele elenca essas 9 características. Então essas 9 características se assemelham a uma tangerina. Uma tangerina é o fruto, amor, um gomo, alegria, outro gomo, paz, outro gomo. Deu para entender, irmãos? Amém até aqui? Então, são elementos, são gomos de uma tangerina, mas o fruto é um. E a característica são 9 características diferentes dentro de um fruto, tá bom? Então faz parte dessa característica a mansidão, tá, irmãos? A mansidão também, ele diz aqui, moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando necessário. Equidade quer dizer com equilíbrio. Ou seja, a pessoa não ficou desequilibrada, tá? Não perdeu o controle da situação. Compara um corpo desequilibrado. A tendência é ele cambalear, ele cair, perder o rumo, a direção, né? Então a pessoa, ela tem equilíbrio diante de uma situação que ela vivencia, que é contra ela. Então a palavra vai transmitir um entendimento de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Gentileza, cortesia e paciência. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Olha que interessante. Indica moderação nas ações. Então as ações vão ser moderadas, controladas. Não vão ser atitudes desenfreadas, feitas de qualquer maneira, feitas no desespero, feita pela emoção. E quanta gente tem tomado atitude pela emoção. Quer saber, Fábio? Fica tranquilo, eu vou te dar um carro. Está alegre, está emocionado, mas depois, quando vai ver o preço do carro na concessionária, caramba, eu falei que ia dar o carro
E agora eu estou vendo aqui, mas está complicado. Então a gente não pode tomar atitudes quando estiver extrema alegria, extrema raiva. E tem uma outra que eu esqueci. Estou muito alegre. A gente tem o costume de tomar determinadas atitudes baseado naquela alegria que a gente está. Na emoção, né? Exatamente. Tá emocionado ali no momento. Estou muito irado. Aí tu tende a tomar decisões precipitadas. E é o que ele fala aqui. Ausência de precipitação. Eu aprendi uma coisa com isso daí. Não tome atitude com raiva. Não tome atitude com isso. Esfria a cabeça. Respira, deixa o sangue voltar ao fluxo normal, pensa amanhã, pensa e vê. A melhor coisa é pensar e orar a Deus. Uma vez, onde eu estava morando antes lá, estava passando uma luta, e eu com a Deise falou assim para mim, vamos sair logo, fala que vai sair. Eu falei, aconteceu uma situação lá, que ao nosso ver foi injusto, e eu falei, tem como a gente resolver assim? Não tem como não. Eu falei, então a gente vai sair. Tá bom. Aí eu falei para ela, a gente vai sair. A gente vai sair para onde então agora? Eu falei, mas não foi você que falou que era para falar que era para a gente sair? Que eu devia te ouvir mais? Aí foi. Aí naquela noite eu falei, Senhor, eu falei que ia sair, mas me dá uma resposta. É para eu sair ou não é? Me dá uma resposta. Fiz um jejum, abri o jejum e esperei. Aí de manhã eu acordei, celular, né? Zap. Pastor Fábio sempre mandava mensagem, um versículo bíblico, sempre. Todo versículo que passava no dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era mais um versículo. Beleza. Naquele dia, o versículo que ele mandou foi a resposta da minha oração e do meu jejum. O que apressa os seus passos, nunca mais eu esqueci. O que apressa os seus passos, tropeça, Provérbios. Mas o que espera no Senhor, prosperará no seu caminho. Na hora veio a flecha na minha mente e falou, entendeu? Não saia precipitadamente. Eu voltei lá e falei, não vou sair não. Falei para ela, não vou sair. O que você vai fazer? Vou ter que dar, Se Deus falou, eu vou ter que arcar e vou ter que me enquadrar na situação. O que é porque Deus mandou. Entendeu, irmãos? Então, a gente às vezes se apressa por uma situação indignado e erra, né? E a gente pensa, eu, graças a Deus, fui direcionado por Deus para orar, para jejuar, e tive uma resposta, tinha um pastor ligado para mandar uma mensagem também, para servir de resposta naquele dia. Amém? Mateus 11:29 diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso aprendizado da mansidão vai se basear principalmente em Cristo. Eu posso observar um irmão que tem uma característica de mansidão, me espelhar? Pode, mas não se apoie nesse irmão, porque ele também é falho e pode errar e se tornar uma decepção. O nosso melhor exemplo é Cristo. Amém? Vai, meu pastor. Eu estava aqui meditando e pensando, né, o cuidado das Escrituras Sagradas, o cuidado que as Escrituras Sagradas é um livro que tem mais de 3.000 anos, e até hoje, assim, o cuidado que, né, inspirado através do Espírito Santo para nos orientar, para nos ensinar como devemos ser, como devemos agir, e muito lindo isso aqui. Né? Primeiro vem falando sobre a humildade, aí logo depois está falando aqui que a mansidão, que é um dos frutos do Espírito, eu não vou entrar nisso, o pastor Rodrigo acabou de dizer, que é um dos frutos do Espírito que o cristão tem que ter, que o cristão nascido, o cristão que passou pelas águas, o cristão que tem o Espírito Santo, ele tem que ter essa mansidão. Né? Aí vem falando aqui que a mansidão, ela deriva da humildade, ou seja, é derivado. Né? Exemplo, o leite. O queijo é uma derivação do leite. Então aqui, a mansidão é uma derivação da humildade. Veja que uma coisa puxa a outra. Mas isso é para aquele que nasceu em Cristo Jesus. Aquele que é uma nova criatura. Né? Então tem que ter essa transformação. Não adianta você, não caia nesse negócio da rede social, que fala assim, você é sal da terra e a luz do mundo. Aí eu já vi na rede social, pastor Rodrigo, que tem gente que fala assim, nossa, mas você é tão grosso, é porque eu sou sal grosso. Ei, para com isso, não entra nessa não, que isso é armada de Satanás, isso é cilada do cão. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus,
tem que mudar o comportamento, o Espírito Santo tem que habitar dentro de você, e um dos frutos para mostrar a mudança é a mansidão. Nós vemos aqui Pedro andava com Jesus, mas ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, não tinha passado por Atos, a descida do Espírito Santo, e nós vemos ali um Pedro nervoso, um Pedro que ele tinha esse negócio dele aflorado, tanto é que quando os soldados vêm ali pegar ele não era manso, ele era, né, nos mostra, através das escrituras, ele meter a mão da espada, Patrícia, e cortando a orelha ali daquele soldado, ou seja, ele ainda não tinha essa mansidão. E logo mais à frente nós vemos um outro Pedro, que prega e 3.000 almas se converte. Aí você vê as atitudes de Pedro, depois muda, porque ele passou pelo Espírito Santo. Então, você que está aí nos assistindo, vocês que estão aqui, né, as Escrituras Sagradas aqui estão nos dando um banho de ensinamento de como nós devemos se comportar. E isso nos traz uma reflexão, e a gente devemos parar e olhar para dentro de nós, como eu tenho me comportado? Será que eu estou sendo sal grosso? Ou será que eu estou sendo um sal que passou pela olaria, que passou ali pelo refinamento de Jeová, né, que é uma nova criatura? Será que as pessoas estão olhando para mim e para você, estão vendo? Porque, Alex, tem crente que só Jesus. Tem que passar, tem que descer pelo tanque de Betesda, tem que passar no corredor de fogo, para poder mostrar o fruto do Espírito, que é a mansidão. Que tem crente, pastor Rodrigo, que você vai falar com ele, o que é? Já se arma todo, já faz até posicionamento de briga, porque está longe ali, a mansidão, a humildade passou longe, né? Então, aqui, só dando minha colaboração, exatamente, né? Aqui em Mateus 11, 29 diz, ó, aprendei de mim que sou manso. Então, Jesus Cristo aqui em Mateus, ele está falando, ó, aprenda comigo. Se você quer ser o meu reflexo, se você quer refletir a minha luz aí no mundo, você tem que ser o sol dessa terra e a luz deste mundo. Quer refletir a minha luz? Tem que ter mansidão, tem que ter mudança de caráter. Amém, pastor Rodrigo? Pode continuar, para a gente não ficar muito... Pode entrar no subtópico 2. Subtópico 2, a gente não vai prender muito, porque a hora avança, né, irmãos? Se a gente for falar aqui, se a gente for ficar falando muito, nossa, abre um leque aqui, né? E um deles é aqui, ó, os grandes exemplos de mansidão, né? Diz assim no subtópico 2, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Você que está aí, nos acompanhe, compartilhe essa live, curte essa live, chama alguém aí para ouvir, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, vai falar sobre Moisés. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar, não guardar rancor, quando ele foi atacado pessoalmente, né? E nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo também manteve o autocontrole, enquanto ele era injustamente caluniado, que está lá em Mateus 12, do versículo 14 ao 21. E durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das difíceis circunstâncias. Né? Aí eu já vou entrar no 3, porque o 3 e o 2 se completam um ao outro, a gente faz um negócio só para não ficar muito preso. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Né? Eu só vou até aqui, já fala muito do subtópico 3, não precisa entrar aqui em todas as referências. Aqui tem muitas outras referências para você que está em casa. Se quiser anotar, eu não vou entrar aqui em todas, eu só vou ficar nessa exemplo que foi nos dado através da revistinha, que é a de Jesus Cristo e sobre Moisés. Mas você que está em casa, se quiser anotar aí rapidamente, pega uma caneta, ó, vai lá em Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 19, vai falar também sobre mansidão, sobre, né, como deve se comportar. Você vai em Hebreus 12, 15 e Tiago, capítulo 1, versículo 21. Se você for nessas referências, o Espírito Santo vai falar ao teu coração através dessas referências aí, também relacionada à mansidão, fruto do Espírito. Mas aqui vai nos falando que, dando um exemplo de mansidão, a qual a Bíblia nos traz. Eu vou ficar nesses dois, que é o Moisés. Moisés, ele
sendo perseguido, sendo caluniado, e vai falando sobre Jesus. E aqui deu um exemplo muito legal, que Jesus, Patrícia, ele mesmo ali na cruz do Calvário, ele sendo atacado, quando ele foi para o Sinédrio, quando ele foi ali para o julgamento, né, as pessoas ali falando dele, uns falavam bem, outros falavam mal. A Bíblia vai nos dizer que ele ficou ali manso, quieto, ele não falou nada, ele não revidou. E é assim que aqui vai nos ensinando, porque tem crente que é atacado e já quer resolver da sua própria maneira, na sua própria força. E aqui as Escrituras vai nos dando um banho de ensinamento, né, que Jesus Cristo, ele poderia tomar partido ali, ele poderia resolver a situação em um segundo. Ele era o mestre, era Deus. Ele poderia mudar a situação, mas ele, para nos ensinar, ele ficou. Então há situações que nós devemos, nos manter manso, calmo, porque quem vai tomar partida da nossa peleja é o Senhor. Nessa peleja não terei que pelejar, parar de ver, fica na sua, fica quietinha, não entra em briga, porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades da maldade. Então vão nos atacar, vão nos caluniar, e aqui Jesus Cristo e Moisés vai nos ensinando que nós devemos ser mansos. Outro tipo de mansidão que veio aqui agora, e eu já passo para o pastor Rodrigo finalizar, é José. José nos ensina, os irmãos ali traíram, os irmãos venderam, né? José, ele foi vendido para o Egito, ou seja, teve a metade da sua vida, Patrícia, num cativeiro, por quê? Por ciúme dos seus irmãos. E quando ele estava no patamar maior, ele tem um reencontro com seus irmãos. E a Bíblia vai nos ensinar, através da vida de José, que ele foi manso, através da vida de José, que ele teve a mansidão, ele teve ali a humildade, depois de se revelar aos seus irmãos. E o que é lindo, que ele não paga o mal com o mal. Ele teve, a frieza, porque a Bíblia vai dizer que ele fala assim, ele já sabendo que eram os seus irmãos, ele poderia explodir naquele momento e falar assim, agora eu vou resolver, eu vou lavar a roupa suja. Agora, trazendo para nossa dia de hoje, agora o bicho vai pegar, eles vão ver que fizeram comigo. Agora eles vão ver, mas não, ele teve ali a mansidão e ele fez um joguinho com seus irmãos, eu vou segurar o mais novo, vai lá, fala para o pai, né, e depois vocês voltam. Então ele fez aquele jogo, olha só a estratégia, a mansidão que ele tinha, né, em Deus, porque conhecia, era crente, vamos dizer assim. José era crente, e ali através disso aí, e no momento certo ele revelou, né, mas ele aqui nos mostra o autocontrole que o crente, o cristão tem que ter, né. E pastor Rodrigo quiser falar mais algo em relação a isso aí, né? Isso aqui é um banho de ensinamento do cristão, da transformação que nós temos que ter, humildade, mansidão, né? Amém. Aqui não tem nada para falar não, irmãos. Foi já muito bem falado aqui o pastor Fábio. Irmão, a gente tenta adiantar para acabar no horário, amém? Mas às vezes vai descendo os negócios aqui na hora, e a gente também sabe que pode ser muita resposta de oração. Sim. Então a gente, falando aqui com o pastor Fábio, dá lugar, vai embora. Amém? Eu vou entrar aqui no terceiro subtópico logo, vai falar a verdadeira mansidão. Então aqui a gente vai ver alguns elementos, eu vou falar só as características rapidinho, tá? Não tem muito o que segurar aqui, para concordar com o que o pastor Fábio acabou de falar sobre Moisés, Jesus e José. Olha só, ele fala, as pessoas que têm mansidão são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, ou seja, eles são perseguidos e não param, são perseguidos e não desistem, são perseguidos e não cessam de trabalhar, eles perseveram no propósito deles, ao qual Deus lhes chamou, não revidam os maus tratos sofridos, ou seja, eles recebem maus tratos, mas eles não dão de volta. Tem muita coisa, irmão, a gente tem que aprender uma coisa, vou devolver na mesma moeda. Não tem que devolver na mesma moeda. Se a pessoa trata de uma maneira, não quer dizer que você tem que tratá-la dessa mesma maneira. Entendeu? Eu já vi gente ser, como o pastor Fábio estava falando aqui, grosseira, dar um fora na outra, e a outra responder. Você sente assim, foi um fora.
mas foi tão delicado, tão bonito e tão educado, que não parece um fora. Chega a ser um tapa sem mão, né, pastor? Isso aí. Aí a pessoa não tem nem o que, a pessoa vai tentar responder alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu estava não é um exemplo, mas eu estava no trânsito e o abençoado atravessou a pista sem ligar seta. Eu não vou falar que é taxista para ninguém ficar chateado comigo. Ah, verdade. Mas ele atravessou, alguém fez sinal, ele atravessou na minha frente, do nada, e eu quase bati nele, eu segurei, eu falei, misericórdia. Falei, sangue de Jesus tem poder. E você já vindo no trânsito, um caminho, já acontecendo várias coisas, o abençoado me faz isso, encosta. Aí eu parei do lado dele, nunca parei do lado de ninguém. Ah, vou embora, né? Desse dia eu parei, minha mãe, Rodrigo, eu falei, parei. Aí falei alguma coisa com ele, ele não entendeu, ele baixou o vidro. Falei, vem cá, a seta é para ser usada quando você for entrar ou parar do lado, sabia? Ele queria me responder, mas ele não teve o que me responder, porque tem muita gente que já teria xingado, já teria falado alguma coisa, mas eu não xinguei, eu só falei uma verdade. A seta é para tu usar quando tu parar. E ele não falou uma coisa que me ofendesse, ele tentou me responder, não conseguiu me responder. Eu vi que ele ficou quieto, aí eu saí, também fui embora, né, que eu não vou dar brecha. Aí minha mãe, você parou? Eu falei, eu nunca paro, mas hoje de repente, Deus está me usando para ele ligar a seta, para evitar uma batida mais tarde. Né? Então assim, dependendo do que você vai falar para a pessoa, não estou dando um exemplo perfeito, eu dei só um exemplo singelo aqui, você fala uma coisa que a pessoa vai ficar calada. Poxa, eu esperava que ele fosse responder de outra maneira ao que eu fiz. E você não tem que ser o que a outra pessoa é, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, a pessoa, eu não sei o que é lá, não sei o que é lá. Tem vezes que você vai ter que engolir seco. Engole seco, segura a onda e espera. Deus vai cuidar. E outra, Deus ainda é poderoso para limpar o coração, porque às vezes a gente engole e faz um pouco mal, né? E Deus é poderoso para limpar o nosso coração. Terceiro, se a pessoa não vier pedir perdão lá na frente, tá? E daí a pessoa aprende a se controlar mais. Não se apressam a emitir o juízo. Ou seja, as pessoas que têm mansidão não ficam já condenando, né? Não é só julgar não, tá? A emitir o juízo. Entendeu? Não cedem às provocações. Olha, isso aqui é interessantíssimo, tá? Teve um dia ali fora que eu não... Né? Só misericórdia, né? O rapaz lá que estava ali, Sim. Lá, sai fora, época de coronavírus, abraçada. Tem uns tribulados que vêm querer tentar tirar a nossa mansidão, né? Isso acontece. O inimigo sempre manda uns aí para querer tirar a nossa mansidão, né? Aí o velho homem rodeia pertinho assim, mas aí vem aquele termômetro que é o Espírito Santo fala, você é uma nova criatura. Aí nós respiramos fundo, né? E ainda tem que dar uma palavra, pregar. Isso. Ainda tem que fazer isso ainda. Peça a Deus para fazer essas coisas, irmão. E nem dão espaço para ressentimento. Aconteceu uma situação, ai, poxa, fica aquele troço guardado, aquele negócio, carregando pro resto da vida. Irmão, pediu perdão, acabou. Eu pedi perdão para me livrar do fardo, mas está difícil. Ora. Já aconteceu comigo. Eu pedi perdão e no fundo ainda está chateado. Ora, eu orei, isso lá atrás. Uma semana depois saiu, graças a Deus. Entendeu? Deus trabalha naquilo que nós não podemos fazer em nós mesmos. Amém? E essa a mansidão, a questão de você não responder à altura, de você não ser do mesmo jeito que a pessoa te tratou. A pessoa foi sal grosso, como o pastor Fábio falou. Mas eu vou ser de outra atitude. Isso não demonstra fraqueza, pelo contrário. Isso mostra um autocontrole absurdo. E esse autocontrole não vem de nós, vem do Espírito Santo. Amém? Então isso demonstra algo ainda maior. O cara se controlou. Ele é crente. Mas eu presenciei uma situação, o pessoal saiu da graça e a irmã ficou nervosa, começou a falar um monte de besteira e um menino jovem, tá? O jovem engoliu, eu falei, rapaz, tu mostrou que tu é crente, hein? Continua assim, porque, meu Deus do céu, não sei se eu aguentava não.
ficar quietinho assim igual você ficou, não. Então você vê que é um controle emocional muito forte. Vou entrar no 4 para matar logo aqui, tá, pastor? Sim. Mansidão pressupõe a conciliação. O comportamento do conciliador é a demonstração da prática da conduta de quem possui mansidão. Olha um ponto interessante aqui. Ele transmite a ideia de pacificação e meio harmonioso de administrar os conflitos. Ou seja, quem tem mansidão não quer confusão. Quem tem mansidão quer conciliação. Não, para, gente, para com isso e tal. Porque às vezes a gente desentende, irmão. Eu penso uma coisa, o Alex pensa outra. Nós temos mentes diferentes. E a gente, dentro da mentalidade diferente, a gente tem que encontrar um denominador comum. Não quer dizer que a minha visão vai ser a certa e a perfeita. Não quer dizer que a visão do Alex, do pastor, vai ser a certa e a perfeita. Mas o conjunto da conversa, com essa mansidão conciliando, vai chegar num objetivo estratégico direcionado por Deus para alcançarmos um êxito melhor. Meu Deus, pelo onde que vem essas palavras todas? Para alcançar um êxito melhor no propósito divino. Ou seja, Deus tem um propósito lá na frente, missões. Ele tem a equipe dele. Aí ele conversa, eu acho que tem que ser feito assim, ao outro, mas eu acho que podia ser feito assim. O terceiro, mas podia ser feito dessa maneira. Não, mas pode ser. Aí conversa, 1 hora conversando, e o Espírito Santo no meio. E pai, aquela coisa, pô, mas eu não estou concordando com o que ele está falando, ele está insistindo, mas ele é chato, mas o Espírito Santo está dando mansidão, para não falar, rapaz, tu é chato, hein? Não, entendi, ouvi. Aí a mente abre, o Espírito Santo abre a mente daqui, abre a mente de lá. Eles chegam, faz a, sabe, mistura. Se você pegar a cebola separada não fica legal, o molho separado não fica legal, a carne separada não fica legal, mas quando tu mistura, no final, ficou um troço bom. Aí vai chegar no propósito que Deus tem para fazer, dar certo o plano no departamento de missões, porque Ele tem para trabalhar em vidas lá fora. Amém? E é assim que Deus vem trabalhando em nossas vidas. Diz aqui assim, ó, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito de conflito desapareceria. O espírito faccioso, aquela facção. E agora eu estou desse lado daqui. Divisão, né? Isso, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E tu? Eu sou, ih, rapaz, não tem esse negócio não na igreja não, eu sou disso ou daquilo não. Ah, mas eu hoje dei uma desentendida. Acontece, nós somos seres humanos e diferentes. De manhã desentendeu, à noite já está se abraçando quando podia, né? Estou dando um exemplo aqui, o abraçar espiritual. Já está se abraçando, já está em comunhão e vitória, glória a Deus, estamos juntos na guerra e é assim que vai. Amém, irmãos? Então, se cada um tivesse tal atitude, não haveria tanta divisão e haveria mais união. E isso se aplica até mesmo a questões de denominações diferentes. Amém? E aqui a gente vai para o tópico 3, eu passo para o pastor Fábio. Amém. Amém? Para dar início aí. Então nós temos que ter o espírito de mansidão. Em vez de tacar mais lenha na fogueira, é apaziguar. É esse que é o espírito de conciliação, né? Deus é lindo, maravilhoso, né? Grandes coisas faz nosso meio. Vamos lá, subtópico de número 3, que também muito importante, unindo tudo, humildade e mansidão. Agora nós vamos falar sobre longanimidade, né, para o exercício do perdão. Ou seja, o Espírito Santo tem que produzir em nós também longanimidade, para que... Longanimidade é o quê? É dar um tempo, vamos trazer assim para o nosso entendimento, é dar um tempinho para trazer uma reflexão dentro de nós, para que nós venhamos chegar ao exercício de perdão. Porque para perdoar não é fácil, né, irmãos? Não vamos falar que é o que o pastor Rodrigo falou. Tem aquele que perdoa da boca para fora, mas fica com aquele veneno guardado dentro dele, e se remoendo, acabou que não perdoou nada, e ele está se enganando. Quando você tem o perdão, aquilo ali não te traz perturbação, não te traz aquela dor, né? Mas perdoar também não é esquecer. Você perdoa, porque tem gente que fala assim, eu perdoei, quando você perdoa, você não se lembra mais. O perdão não te traz uma amnésia. O perdão, você vai se lembrar sim do que aconteceu, de algo que foi dolorido na tua vida, de algo muito ruim que você passou, só que aquilo não vai te trazer uma perturbação. Não vai doer. Não vai doer como doía. Porque tem gente que não perdoa e quando pensa em algo, nossa, aquilo ali traz... Mas isso aí nós vamos ver um pouco mais à frente, mas é só para vocês já ter um entendimento. É um machucado que cicatrizou. Isso. Você está ali, vai ver, tem a cicatriz, mas não dói mais. Exatamente. Agora, quando você não libera o perdão, parece que toda hora que você vê,
parece que você está catucando ali a ferida, né? Então, quando sai a casquinha ali, volta a doer, machuca, né? Você vê que ainda não sarou. Então, é isso aí. Vamos lá. Diz assim, eu vou ler aqui, eu vou dar uma passada por cima, porque para a gente também falar algo e não ficar muito preso nisso. Tá? Eu já vou ler, pastor. Pode ir. O tópico primeiro, o subtópico segundo e o terceiro, e nós vamos fazer aqui um resumão para fechar isso aqui, para não ter que entrar em todas as referências e tal, porque a hora vai embora, né? Mas é assim mesmo, a aula quando é boa, a aula quando é legal, e o Espírito Santo vai abrindo um leque de coisas aqui. Se a gente for ficar preso em cada coisinha, tem pano para manga, como diz o outro, né? Glória a Deus por isso. Diz assim o subtópico de número 3. Para haver a unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Foi o que eu falei. Subtópico primeiro diz assim: longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, ou seja, é mais um dos aspectos desenvolvido, né, na vida do crente, do cristão, daquele que nasceu de novo, né? Aí eu já vou no subtópico 2, diz assim, ó, suportando uns aos outros. Aí diz assim: durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Subtópico de número 3. O perdão com a premissa do amor. O amor é um atributo divino, né? O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado. Ponto. Eu paro aqui, nós vamos fazer aqui um apanhado de tudo isso aqui, para que vocês venham entender um pouco melhor, né? Então vai falar aqui da longanimidade. Aqui em Salmos 86, versículo 15, vai nos dar uma referência de longanimidade. Vai falar do próprio Deus, que vai falar que Deus ele é longânimo e ele é tardio em irar-se. Ou seja, ele não paga na hora ali no momento, ele é tardio em irar-se, né? Por isso, muitas das vezes as pessoas erram e tem gente que diz, eu já escutei assim, essa frase assim: Deus ele vai dando corda, mas quando ele puxa, dói. Então, essa é uma expressão bem assim interessante para a gente entender do que eu estou falando, porque nem tudo que está dando certo é que Deus está aprovando. Aqui vai falar que ele é longânimo, ele às vezes dá um tempo para ver se, né, e o Espírito Santo vai falando, e às vezes você está errando, sabe que está errando, sabe que está no erro, né? Se Deus cobrasse na hora tudo de erro que a gente faça, nossa, mas a bondade dele, a misericórdia dele é tão infinita sobre as nossas vidas, que ele é tardio até em irar-se. De repente, nesse meio tempo, você tem tempo de se consertar, de pedir perdão, né, de voltar, mas tem gente que vai fazendo, e acha que não vai dar em nada, porque está dando certo agora, está passando a mão, mas um dia a fatura vem, né? Mas não é nesse ponto que eu quero entrar, é só um exemplo para nós entendermos que até o próprio Deus, ele é tardio em irar-se. Então aqui ele está nos ensinando a ser longânimo, a ser misericordioso. E já no subtópico 2 vai dizer que ele levanta essas pessoas humildes, mansas, com mansidão. E a gente tem que ter esse fruto, Patrícia, de longanimidade, né, para esses momentos de conflitos dentro da igreja e para suportar uns aos outros. Isso também aqui é muito interessante, pastor Rodrigo. Quando fala aqui de suportar uns aos outros, não quer dizer que tem gente que confunde suportar com aturar gracinhas de outras pessoas. Eu tenho que suportar, porque o Alex é insuportável. O Alex faz isso, o Alex faz aquilo. É só um exemplo, tá? Eu amo o Alex, ele está aqui, eu posso falar, brincar com ele. É só um exemplo para que vocês venham entender, né? O Alex tem umas manias, eu tenho que suportar. Quando a Bíblia fala de suportar aqui, não é assim de aturar. Tem coisa que eu não tenho que aturar, não. Eu não tenho que ficar aturando. Claro que
Pastor Fábio, tu acabou de falar de mansidão. Eu tenho que ter mansidão e longanimidade. Eu não tenho que suportar, eu não preciso ficar ali ouvindo. Eu saio e vou me desviar ali, daquilo ali. Fugir da aparência do mal, como diz o outro. Mas quando fala suportar, fala você tem que dar suporte. Suportar é dar o suporte. Eu tenho que dar suporte ao pastor Rodrigo para que o ministério dele venha crescer, para que o ministério dele venha avançar. Porque ele está levando a palavra de Deus, eu tenho que suportar ele. Eu tenho que ser o suporte dele. Então, quando fala em suportar, também fala isso, em amor. Eu tenho que ajudar ele a avançar, eu tenho que ajudar ele a crescer, né? Suporte, quando Jesus chegou na beira da praia e falou assim, me empresta o teu barco, Pedro. Entrou dentro do barco porque ele queria pregar para a multidão. E ele se afastando um pouco da praia, mais pessoas seriam alcançadas. Ali ele entra e eu acredito que Pedro falava assim, eu vou dar uma volta com o mestre no barco. Aí Jesus fala para ele assim, não, agora você vai empurrar o barco. Naquele momento ele estava suportando Jesus, ele estava servindo ali de alavanca para o ministério de Jesus Cristo, para que mais pessoas viessem a ser alcançadas. Ou seja, estava dando suporte ao ministério. E quando fala em suporte, nós podemos também trazer para a nossa vida assim, eu tenho que suportar, pastor Eduardo me suporta, ele me dá um suporte no trabalho de missões, eu dou um suporte ao pastor Rodrigo, né? Mas também fala de suportar em amor, a gente temos que ter um amor um para com o outro, para no final de tudo, longanimidade, ter o perdão, liberar o perdão, porque quem não libera o perdão é terrível, fica com aquele rancor, com aquela mágoa, e a falta da liberação de perdão, ela fecha muitas portas, não deixa o nosso ministério crescer, não deixa você avançar, aquele veneno fica ali corroendo por dentro. Amém? Somente até aqui o pastor vai estar finalizando, vai estar dando ali o parecer, o que ele pensa, o que ele... né? Pastor Amém? Rodrigo. Glória a Deus. Maravilha. Então já fala aqui longanimidade. Já falou o tópico 1, dentro disso aqui é fruto do Espírito. Amém? Faz parte ali, como eu falei anteriormente, é um dos elementos, um dos aspectos, uma das características do fruto. Amém? O fruto é composto por 9, conforme o exemplo que eu dei aí do fruto. Amém? Aleluia. Da tangerina, eu falei lá atrás no início. Tá, irmãos? O 2 fala suportando aos outros, como o pastor Fábio já falou, né? E o terceiro, o perdão como premissa do amor. Então, esse suportar aos outros aí, irmãos, ele fala até aqui na revista, situações conflituosas. O pastor Fábio usou aqui um gancho para trazer um exemplo da questão tem o suportar, né? E o suporte de apoio, de fazer auxílio a algo que está em crescente, ou seja, algo que está crescendo, né? Mas aí vem esse suportar como atitudes, muitas das vezes, que a gente tem que aguentar de outras pessoas. Tolerar, né, pastor? Às vezes a gente tolera na igreja, aqui a gente está voltando para a igreja, mas isso aqui vai se aplicar. Irmãos, as pessoas que mais observam a gente é fora. Uma vez a gente brinca assim, uma vez eu brinquei no trabalho e falou assim, mas você não é pastor? Eu falei, mas o que tem? Só porque eu sou pastor não posso brincar? Né? Porque você brinca, bota pilha, a pessoa não aguenta e tenta tocar no que de repente acha que vai te ferir. Eu falo, não, eu como pastor também posso brincar. Não muda, continuo sendo gente ainda. Claro que tudo tem limite, mas aí as pessoas tentam nisso daí. Então as pessoas ficam observando suas atitudes. As pessoas ficam te observando qual é a sua conduta. E pode ter certeza que tem gente que fica olhando. Tem gente que fica reparando. E lá fora, trabalho, é vizinho, é na rua, tem gente que fica vendo, e tu e tal, outro dia o cara passou por mim, e tu é varão? Ah, tu é varão, né? Eu sou disso, mais um varão no nosso andar. Eu falei, rapaz, aí tem que suportar, tolerar aquilo ali. Qual que é dele? Eu falei, não, beleza, é isso aí, mais um varão, e tal, enfim, o vizinho lá, né? Mas ao mesmo tempo tem gente que é familiarizado e fica enfim, irmão, sempre vai ter alguém para te julgar, para te olhar e falar, isso está errado, isso está certo, na perspectiva delas, tá? Mas situações que a gente vai ter, situações adversas, em que umas pessoas às vezes vão dar mais brechas à carne, e vai ter situações que a gente vai ter que segurar,
Longanimidade é a mesma coisa que paciência. Eu vou ter que... entendeu? E segurar ali como essência da presença do Espírito Santo que habita em nós, tá? O terceiro, perdão como premissa do amor, né? Então isso aqui fala que é uma virtude altruísta, ou seja, o que é altruísmo? É aquela atitude em que você não olha para si, mas olha para outro, né? Mateus 7,12 vai falar do amar o próximo assim como o Senhor amar como a ti mesmo, amar né? ao outro como a si mesmo. Isso, obrigado, pastor. Amar o outro como a si mesmo, ou seja, tratar o outro irmão como eu gostaria de ser tratado. Aleluia. Quando eu coloco isso na minha mente, por mais que o Alex me trate mal, eu vou tratar ele da maneira que eu gostaria de ser tratado. Entendeu? Para manifestar a essência daquele que habita em mim. E segundo, muitas das vezes isso em algum momento vai ensinar. Isso é um exemplo aqui, a gente está usando o Alex. Tudo que é de ruim a gente está atribuindo ao Alex. Porque já é bom, né? Serve para som, serve para limpar, serve para arrumar. Tem que lavar, tem que consertar. A gente tem que fazer alguma coisa para não fazer ele não se achar tanto. E nem se acha, né? E quando dá errado também, a culpa é dele também, né? Aí nós temos que tolerar ele, né? Alex é benção nas nossas vidas. Aí vem uma situação dessa e a gente tem que ensinar, muitas das vezes, uma atitude dessa vai ensinar a pessoa a como ter uma conduta cristã apropriada. Amém? Diz aqui ainda assim, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, ou seja, de mim para ele, de ele para mim. Tá? Amando ardentemente uns aos outros. Dá o exemplo aqui de 1 Pedro 1,22. Amando ardente. Irmãos, não é? Esse amor mencionado aqui e o amor mencionado como fruto do Espírito é o amor perfeito, tá, irmãos? O amor pleno. Não é esse amor que a gente, carnal, natural, não é o amor eros, não é o amor fraternal, não é o amor, enfim, familiar, estorge, é o amor perfeito de Deus, é o ágape, amém? E esse amor vai ser manifesto assim como os outros aspectos do fruto, quanto mais formos cheios do Espírito Santo, tá? Aí diz assim, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Às vezes alguém pensa, humildade, que um é maior do que o outro. Se todo mundo tivesse o entendimento da humildade, não teria essas disputas. Mansidão, se todo mundo tivesse um espírito conciliador, de parar de irar-se rapidamente, de parar de ter aquelas atitudes voltadas à questão de ira, de raiva, qualquer outra coisa, não teria divisão. E da mesma forma, a paciência, ou seja, a longanimidade. Dessa mesma maneira, quando esse estilo de vida em Cristo é adotado, a disputa no nosso meio acaba. E na verdade não há disputa, né? Quem prega mais? Não existe isso, porque quem faz é Deus. Se Deus não tivesse alcançado o Fábio, me alcançado o pastor Eduardo, os irmãos, nem aqui estaríamos para levantarem essa inquisição. Quem prega mais? Mas a misericórdia nos alcançou, nos colocou e aprova ele colocar um dom e pronto. Quem canta mais? Ele colocou o dom, é ele que faz. Ele usou o pregador, usou o cantor, usou alguém para revelar, usou alguém para interceder sentado, e todos num conjunto, não há disputa. Todos estão unidos no mesmo propósito, o quê? Buscar a presença e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Concluindo aqui, falar mais alguma coisa, pastor? Não, só coisa rápida aqui, só para deixar aqui bem esclarecido do lance que eu falei de suportar, né? Vejam bem, tem dois tipos de suportar. O suporte, como eu falei e o pastor falou, dá o suporte, e se tratando aqui da revistinha, suportar tolerância. Bem, para deixar bem esclarecido, para depois não falar, pastor tá. Então, o suporte, dá o suporte ao ministério, é um tipo de suportar, e se tratando da revistinha, suportar a tolerância, ter tolerância, ou seja, fruto do Espírito, a longanimidade. Tem que tolerar, nós temos que tolerar, porque ninguém é igual a ninguém. O pastor foi muito feliz em falar, já explicou aqui muito bem, né, mastigadinho para a gente,
porque ninguém é igual a ninguém. Teve 12 apóstolos, 12 tribos, e cada um tinha a sua característica, né? Então, a gente tem que suportar. Ele tem pode ter as dificuldades, as limitações dele, mas é meu irmão em Cristo. Tá ofendendo, aí já partindo para o outro lado. Tá ofendendo, tá não sei o quê, eu vou tolerar, porque eu sou uma nova criatura, eu não vou agir da mesma forma que ele ou ela está agindo comigo, amém? Vamos dar continuidade, pastor? Glória a Deus. Para fechar e tudo. O pastor Fábio levantou essa questão como um gancho do que também essa palavra, esse suportar em amor também poderia servir para nós, amém? Queremos dizer o seguinte: nós somos impulsionadores um dos outros, né? Companheiros um dos outros nessa caminhada que temos, amém? Então, concluindo aqui, Paulo vai falar, está falando então os crentes ali em Éfeso, para que vivessem de uma maneira perfeita, igual a de Cristo. Amém, irmãos? E ele levanta essas 3 características aí. A humildade, que fortalece a unidade dos irmãos que ali estivessem, a nossa unidade como igreja. A mansidão, que serve para gerenciar conflitos, gerir conflitos, né? E a paciência, ou a longanimidade, que suporta os erros alheios, lembrando que eu também posso errar, amém? Então, quando a gente vive essas virtudes, essas características, ou seja, a humildade, a longanimidade, a mansidão, as dissensões, divisão, discussão desaparecem, né? E somente o nome do Senhor é glorificado em tudo isso, somente o nome de Deus é exaltado em todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui a gente encerra esta lição, a lição de hoje. A gente encerra a aula de hoje. E a gente já está muito avançado em horário, não vou louvar, a gente vai só orar para encerrar. E tem um pessoal que pediu oração aqui no Face. Então a gente vai fazer uma oração. Amém? Por essas vidas, tem vida aqui que está na UTI, etc. Então a gente vai fazer uma oração. E a oração para terminar. Quero aqui lembrar os irmãos, eu fiz nos grupos da igreja, né? Nós fizemos ali a apresentação da nova revista, né? E a gente vai lá aí em breve, daqui a uma semana talvez, ir lá comprar as revistas. Lembrando que as revistas, o valor do professor é R$8, e é só para quem é professor, e o de aluno é R$6. Esses valores que eu estou falando já é dentro do desconto. Amém, irmãos? O valor verdadeiro da revista é 11,8. 11 de professor e 8 de aluno. E daí, conforme os irmãos vão falando, eu consigo comprar lá com o montante e o valor sai da promoção. Amém? Quem quiser a revista, não está nos grupos, me chama lá no Facebook, no privado. Amém? Me chama lá no privado e fala: pastor, eu quero uma revista. Venha um dia de culto e repasse o valor. A gente precisa que os irmãos repassem o valor para a gente ir lá comprar. Amém? Porque acontece, muitas das vezes, infelizmente, a gente compra a revista adiantado e a gente sofre prejuízo. Seja pela pessoa, alguém que pediu e a gente comprou e saiu da igreja, ou viajou, ou enfim, ou esquece da gente, né? E daí a gente fica no prejuízo. Então, a gente fica, não tem jeito, sem condições. Poxa, mas é R$6. Mas R$6 multiplicado por 10... dá 60. E muitas das vezes acontece isso. Então, por gentileza, assim como os irmãos já chegaram a mim, já me repassaram o valor, né? Venha no culto domingo, quarta, sexta, ou venha aqui na porta da igreja, deixe com algum pastor que estiver aqui, pastor Eduardo, pastor Fábio, pastor Marco Vinícius, né? E fala que é para me repassar, dá um nome, fala comigo no privado, que quer a revista, e a gente compra a revista lá. Pensa numa coisa, eu já vou lá comprar a revista e vou trazer na sua mão aqui. Um valor de R$6, 3 meses de aula, e você ainda vai ficar com a revista para você, para sempre que quiser dar uma estudada. É muito barato, né? Pela grandeza do conteúdo que tem, muito barato. Graças a Deus. Verdade. Amém? Então, só até aqui, irmãos. Deus abençoe sua vida. 18h30, nosso culto
de adoração a Deus, amém? E lembrando aí que os irmãos que quiserem orar, os irmãos que quiserem ofertar, nós temos aí o QR Code, esse código de barras aí, diferenciado, digital, aí no canto da tela. Lado direito da tela. Do seu lado esquerdo da tela. Amém? Do seu lado esquerdo aí embaixo. Está aí o QR Code, sentindo o desejo de ofertar ou dizimar, você pode utilizar aí a câmera do celular, não é isso? Coloca a câmera do celular no código, em cima do código, e daí vai gerar ali a conta do Ministério Semear. Amém. E daí você pode ofertar e dizimar ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Queremos aqui parabenizar cada pastor. Fala, pastor Fábio. Aleluia. Né, hoje, uns dizem que foi dia 8, outros falam que é o segundo domingo de junho. Eu vi então, ontem. Eu não tenho certeza, mas já de antemão queremos parabenizar todos os pastores, todas as pastoras, né, que tem esse chamado, tem essa missão aí de pastorear, de conduzir o rebanho de Cristo, né? Abrace seu pastor, ajude o seu pastor, valorize o seu pastor, porque o seu pastor também é humano, ele também tem limitações, ele também chora, ele também tem problemas. Então, ore pelo seu pastor, ajude ele nessa missão, né? E parabéns aí a todos os nossos pastores, nosso pastor Marcos Abelardo, nosso presidente, né? Nós também somos pastores, mas nós temos um acima, né? Que é o nosso pastor. Ele está ali na casa dele, ali resolvendo algumas coisas ali em Rio das Ostras, né? Parabéns, um dia abençoado aí a todos os pastores, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Eu vi ontem, pastor, uma lei de 2017 dizendo que o dia do pastor é todo segundo domingo de junho. Ah, sim. Então, eu fui procurar lá, mas eu falei, eu vi, tá aqui na revista, né? Dia do pastor. Aí eu falei, dia do pastor, mas deram parabéns esses dias. Aí eu fui procurar ver lá a lei, dizendo que dia do pastor evangélico, todo segundo domingo de junho. Sim. E hoje, logo mais, pastor, nós temos o nosso culto às 16h30. 18h30, nós temos o nosso culto, né? Já está podendo ter presencial, você que pode, venha, né? Nós temos aqui todos os parâmetros aqui, estamos seguindo toda a lei, distanciamento, temos álcool, enfim, tudo, estamos dentro da lei. Se você puder, venha cultuar conosco aqui. Se não puder, fora de risco, não pode por algum motivo, fique na sua casa, mas nos acompanhe, compartilhe a live, curta a live, chama alguém para assistir, porque outras pessoas podem ser alcançadas através do teu compartilhamento e da tua live. E agradecer também rapidamente aqui a Michele Simonetti, a Marília, a Daniele, missionária Jussara, pastor Luciano, todos que estavam aqui conosco, nos acompanhando aqui, através aqui dessa live, amém? E somos gratos também pelas parabenizações aos pastores no meio da semana. Foi dada aí, fizeram a dedicatória lá, a Marília fez a dedicatória. Sim, foi lindo, foi top, lindo. Dani também, e Deus todas as abençoe. pessoas aí, Michele no privado, nos grupos, amém? Mesmo que foi outro dia, nós somos gratos, isso fortalece, nos anima a perseverar, a caminhar. E pode dar 2 vezes, semana passada, essa semana de novo, quiser dar semana que vem também. Se quiser comprar um presentinho para abençoar os seus pastores, fica à vontade, deixa Deus te usar, tá? Amém? Eu vou fazer oração aqui pelas vidas em hospitais, vou acrescentar aqui essa família que pediu aqui para orar, amém? Gente na UTI, etc. E daí eu peço ao pastor Fábio para fazer a oração final e dar a bênção apostólica, amém, pastor? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos entregar na palma da Tua mão, Pai, vidas que se encontram, Pai querido e amado, em hospitais, em hospital de campanha, em emergência, em UTI, CTI, Deus, que está em estado grave, seja por Covid, seja por qualquer outra enfermidade, que o Senhor, que é Deus de poder, Jeová Rafá, Deus que cura, possa ir ao encontro de cada vida, em cada leito, Pai querido e amado, visitando com a Tua mão de poder, repreendendo a enfermidade, jogando por terra a obra, a palavra de maldição, a nossa sujeição e fraqueza que temos, Pai querido e amado, e muitas das vezes estar nessa situação, enfermos, Pai, nós apresentamos vidas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes,
para que o Senhor possa tocar na corrente sanguínea, no osso, para que o Senhor possa tocar no pulmão, em cada órgão, repreender todas as enfermidades que tem colocado, Pai, vidas na direção, Pai querido e amado, muitas das vezes da morte. Deus, que nesta manhã a morte possa ser transformada em vida, que o diagnóstico seja mudado desta manhã para de tarde em um diagnóstico positivo. Visita, Pai querido e amado, a vida, Senhor meu Deus e meu Pai, da Zilda. Visita a vida, Senhor, da Marlene. Visita a vida, Senhor, da Di. Oh, Pai, joga por terra toda a enfermidade, todo o mal, Senhor meu Deus, sobre a nossa nação, Deus, sobre o nosso estado, sobre essas regiões, Pai, do nosso país, do mundo, que o Senhor possa, Pai, tratar conosco aquilo que o Senhor quiser tratar neste momento, mas que o Senhor possa dar livramento nesta manhã, dar escape neste dia, e mudança, Pai, na saúde. Ainda hoje, Pai, te pedimos, vai lá com a tua presença, repreendendo a opressão e o maligno, Pai, e trazendo a cura a vidas que estão em casa, em hospitais, em clínicas, dando saúde, Pai. Visita essa clínica aqui de frente à nossa igreja. Essas pessoas que fazem ali hemodiálise, joga por terra, que este tratamento, Pai, que talvez não estava dando certo, venha surtir um resultado positivo, que venha haver altas neste dia, Deus, e tirar a angústia do coração de famílias e lares, em nome de... Ouça o teu filho que também irá falar contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar pelo término? Amém. Pai querido e Pai amado, Senhor, queremos louvar, bendizer o teu santo nome, te agradecer Glória a Jesus. por essa oportunidade de estar na tua casa, para glória. aprender um pouco mais da tua palavra. Aleluia. Tua palavra vive e eficaz. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por conduzir essa aula e falar aquilo que tu queres para a tua igreja. Nos fortalece cada dia mais na tua presença, que nós venhamos ser cheios do teu Santo Espírito e que todos possam ver em nós, Senhor, o brilho do teu Santo Espírito, longanimidade, mansidão, temperança, que nós venhamos ser sim o sal dessa terra e a luz deste mundo, fazer a diferença, Senhor, até a tua volta. Senhor, agora nos leva em segurança para os nossos lares, continua abençoando, nos dê uma tarde abençoada e que logo mais nós venhamos ter um culto abençoado. Aleluia. Na tua presença, glória, Senhor. Para aqueles que não estarão conosco, dê uma semana, um começo de semana, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Glória, assim nós oramos, ó Pai, crendo na vitória no nome de Jesus Cristo. Espalme as vossas mãos, curve a vossa cabeça. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam fielmente a volta do Salvador. Toda a amada igreja que crê, diga amém. Está terminado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.